Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 34. Em frente. O tilintar das fivelas que prendiam Alina firmemente a sela nas costas de Rinvar Mal se fazia ouvir diante do vento impetuoso em seus ouvidos. Com as mãos firmemente agarradas às alças dianteiras da sela, ela contemplava a paisagem abaixo. A cidade de Lostren estendia-se pelas planícies de grama e rocha que se espalhavam em todas as direções. As muralhas marrom-arenosas da cidade elevavam-se a cerca de 9 metros, encimadas por ameias e cortadas por torres quadradas que se elevavam mais 5 ou 6 metros. Uma mistura de soldados lorianos e guerreiros da casa vaquira estava posicionada no topo das muralhas, embora houvesse muito mais vaquirianos do que lorianos. Mais adentro da cidade, os telhados de ardósia laranja e as arquibancadas do anfiteatro semicircular, pelo qual Lostren era famosa, brilhavam à luz do sol da tarde. Alina ergueu o punho direito, sinalizando para os Vindari que cavalgavam com ela virarem à esquerda. À sua direita, Mera, Amari e Lukira fizeram um sinal de reconhecimento. Volte, disse Alina para Rinvar, pressionando o rosto contra as escamas laranja escuras na lateral do pescoço do Inverno para que ele pudesse sentir as vibrações de sua voz. Rinvar grunhiu em reconhecimento, então aproveitou o vento e virou para a esquerda com tanta velocidade que Alina teria sido arrancada da sela se não fossem as correias que a prendiam a um cinto que envolvia sua cintura. Enquanto o dragão Inverno dava a volta, seguido por Mera, Amari, Lukira e quase uma centena de outros Vindari, Alina lançou seu olhar sobre suas forças que já haviam cercado a cidade. A maior parte dos guerreiros de sua própria casa, a Casa Teres, estava posicionada em frente aos portões principais da cidade, ostentando estandartes ondulantes em tons de laranja e branco, com o dragão da Casa Teres e o símbolo de uma Valtara livre estampados neles. As forças da Casa Teres somavam pouco mais de 7.000 homens. Ela poderia ter reunido mais, mas eles ainda não possuíam a infraestrutura necessária para alimentar tantas bocas em uma expedição como essa. Teriam que confiar na força de suas lanças, no temor dos dragões e na lealdade do povo Valtara. Mesmo do alto de sua cela, Alina avistou as plumas brancas dos Anduri de Daine à frente das linhas da Casa Teres e a massa oscilante da cavalaria de Turik Balier. À esquerda e à direita das forças de Ateres, espalhadas pela cidade, Alina viu as cores de todas as casas principais. O verde e o dourado de Deringal, provavelmente com Sene à frente, o vermelho da Casa Herak, o amarelo da Casa Tebal, e até mesmo o preto da Casa Vaquira e o azul claro da Casa Coraclon. Se apertasse os olhos, conseguia distinguir alguns dos estandartes pertencentes às casas menores, estandartes que, assim como os das casas principais, não eram exibidos há décadas devido às leis de Loria. Homens e mulheres de todas as casas atenderam ao chamado de Alina, empunhando suas lanças e escudos em nome de uma Valtara livre. Era uma ideia poderosa, nobre. Ela precisaria usá-la antes que o cansaço da guerra a dominasse. Com Senia Deringal e Vinherak apoiando abertamente Alina, os guerreiros de suas casas constituíam a maior parte das forças restantes. Se conseguissem tomar Lostren com pouco derramamento de sangue, poderiam somar à sua causa o poder de todos os estandartes que tremulavam sob a Casa Vaquira. Alina não considerou isso uma tarefa muito difícil. Pelos relatos, a maioria dos Valtaranos que estavam sob a bandeira da Casa Vaquira apoiava a rebelião de Alina. Era apenas o desejo de Tula Vaquira de esperar que impedia o povo de Lostren de entrar na batalha. Isso e as forças lorianas que agora ocupavam a cidade. Alina esperava chegar a Lostren antes que as forças imperiais pressionassem Tula a reafirmar a lealdade da Casa Vaquira ao Império, mas claramente já era tarde demais. Mesmo assim, as forças vaquirianas dentro da cidade ainda pareciam superar em número os lorianos. Alina estava confiante de que, uma vez que suas forças estivessem posicionadas, com os brasões brancos dos Anduri visíveis nas muralhas, as bandeiras de uma Valtara livre tremulando ao vento e os céus repletos de Invernos, eles poderiam convencer as forças vaquirianas a se voltarem contra os lorianos por dentro, evitando assim um grande derramamento de sangue. Sempre que possível, ela preferiria que os Valtaranos não matassem outros Valtaranos. Uma rendição rápida faria toda a diferença. Alina inclinou-se para frente, pressionando o corpo contra o de Rinvar, a mão direita agarrada à alça da cela e a esquerda pressionada contra o pescoço do Inverno. Enquanto o Inverno dava mais uma volta, mergulhando em direção às plumas brancas do Anduri de Daine, Alina não conseguiu conter o sorriso que se espalhou por seu rosto nem o orgulho que invadiu seu peito. Não só os estandartes das 6 grandes casas ondulavam ao vento lado a lado, pela primeira vez em toda a vida de Alina, como à sua frente, quase preenchendo os céus, estavam mais de 300 de seus Vindari e seus Uivernos.
Ela havia deixado alguns para defender Esquifel e vários outros destacamentos para patrulhar as regiões recém-conquistadas, mas a maior parte de seus Vindari viajara com ela para Lostren, escamas de todas as cores brilhando sob a luz quente do sol. Os cavaleiros de Inverno de Valtara renasceram. E eles viriam Valtara livre. Mera estava sentada a cavalo em Aldin, à direita de Alina, suas mãos se movendo freneticamente, fazendo vários sinais antes de apontar para o leste. Os sinais que Mera fez deixaram Alina em alerta máximo. Urgente. Amigo. Ataque. Alina voltou a olhar para onde Mera apontava a tempo de ver 50 uivernos despencarem do céu em direção às muralhas da cidade. Os uivernos mergulharam em velocidades imensas, soltando gritos e rugidos. Não havia dúvida na mente de Alina de que era Malik quem liderava o ataque. A mulher, com sua aparência desleixada, já havia passado muitas noites discutindo com Alina sobre seu plano de forçar uma rendição, e agora parecia que ela havia decidido agir pelas costas de Alina e tirar-lhe essa opção. Independentemente do resultado, Alina teria que dar um exemplo com Hera. Alina observou por alguns instantes enquanto os uivernos desciam sobre as muralhas, dizimando os guerreiros lorianos e vaquirans num turbilhão de dentes e garras. Um clarão ofuscante irrompeu de algum lugar ao longo das muralhas, seguido por guinchos agudos, e Alina observou 2 uivernos caírem do céu, plumas de fumaça cinza escura seguindo-os enquanto se chocavam contra o chão em nuvens de poeira. Mais clarões, depois arcos de relâmpagos azuis e roxos rasgaram o céu, atingindo os uivernos. Uma chuva de flechas seguiu os relâmpagos, mais uivernos caíram. Que os deuses me perdoem. Alina fez um sinal para Mera, Amari e Lukira, que repassaram a mensagem do ataque para as outras capitãs Vindari. Elas não podiam deixar suas irmãs morrerem. Que os Eliara te amaldiçoem, Hera. Ataque! Gritou Alina, alto o suficiente para que Rinvar a ouvisse por cima do vento. Houve um momento de calmaria, então o uiverno avançou bruscamente, seu corpo ondulando como uma onda enquanto ganhava impulso, para então mergulhar em um ataque. À esquerda de Alina, Mera e Aldin acompanhavam a descida de Rinvar, as escamas vermelho-escuras da serpente brilhando, Mera alcançando uma das 3 lanças presas ao lado direito de sua sela. À sua direita, Amari e Lukira cavalgavam Sindel e Urim. As 2 serpentes de escamas marrons tinham metade do tamanho de Rinvar, mas eram rápidas e ferozes. Passando pelas irmãs aladas de Alina, ela podia ver o resto de suas Vindari mergulhando em direção às muralhas, sua serpente soltando gritos arrepiantes. O ar passou velozmente pelo rosto de Alina enquanto Rinvar mergulhava mais fundo, o frio cortante beliscando sua pele exposta e fazendo seus olhos lacrimejarem. Ela estendeu a mão, seus dedos roçando os cabos de madeira de abeto das 3 lanças presas ao lado direito de sua sela. Sem desviar os olhos das paredes abaixo, ela desfez a trava da primeira lança, arrancando-a de seu lugar, vendo suas companheiras de asa fazerem o mesmo pelo canto do olho. Alina respirou fundo, acalmando-se, e então escolheu seu alvo, um homem de peito largo que ostentava o leão negro de Loria em sua couraça. Pela lâmina e pelo sangue, encontrarei a liberdade, ou morrerei tentando. Alina girou o ombro direito, alongando os músculos. Ela apertou o cabo da lança, a madeira de abeto mais macia parecendo leve como uma pluma em comparação com a densa madeira de freixo de uma valina. Alina agarrou a alça esquerda da sela, o vento açoitando-a enquanto se inclinava para trás, posicionando o corpo para lançar o dardo. Uma das primeiras coisas que um cavaleiro de uiverno recém-formado aprendia era nunca lançar o dardo atravessando o corpo do seu uiverno. Na velocidade com que os uivernos se moviam, bastava o menor desequilíbrio para que o aço afiado atravessasse o corpo da criatura que protegia sua vida. Quando Alina se uniu a Rinvar, não havia ninguém para ensiná-la, mas, felizmente, ela nutria um grande interesse por uivernos desde jovem e lera todos os livros sobre essas criaturas que já existiram na biblioteca de Redstone. Ela esperou que o homem de peito largo se aproximasse o suficiente, o bater das asas de Rinvar ressoando em seus ouvidos. Quando o homem ergueu a espada e se preparou para cortar o pescoço de uma Vindari que havia caído de seu uiverno sobre as muralhas, Alina recuou o braço, os músculos do ombro e das costas se contraindo, e lançou o dardo por cima do flanco de Rinvar. O dragão estava se erguendo novamente, afastando-se das muralhas, quando Alina viu o dardo atingir o peito do homem com um forte golpe, derrubando-o para trás e fazendo-o despencar do outro lado das muralhas. Uma chuva de dardos seguiu os soldados de Alina, Lorian e Vakira, que caíam como moscas ao atingirem seus alvos. Os uivernos rugiam e gritavam enquanto varriam a cidade, seus cavaleiros soltando brados de guerra penetrantes. Por mais que Alina desejasse se juntar aos gritos e clamores, não podia. Pois, embora o fogo da batalha ardesse em suas veias, ela também podia ver os corpos sem vida de mulheres e uivernos espalhados pelas muralhas e pelo chão abaixo, em ambos os lados da fortificação.
Ela podia até ver alguns dos Vindari que sobreviveram às quedas, lutando com unhas e dentes nas muralhas. Ela ergueu o braço direito e deu sinal para mais um ataque de dardos. Por mais 2 vezes, Alina e suas Vindari semearam a morte entre os soldados lorianos e vaquirans que guarneciam as muralhas, dizimando-os com dardos. Ela lamentava a perda de cada vida vaquira, mas era Mali que havia forçado a situação, não dera aos vaquirans outra escolha senão lutar ao lado dos lorianos e defender as muralhas. E se Alina tivesse que escolher entre as vidas de soldados vaquirans que nunca conhecera e suas Vindari, não haveria escolha possível. Raios disparados por magos de Loria e chuvas de flechas ceifaram a vida de vários outros uivernos e seus cavaleiros. Enquanto Rinvar dava a 4ª volta, Alina avaliava a situação. Precisavam de um plano. Uma batalha de desgaste não era o que Alina queria naquele dia. E não conquistariam a cidade simplesmente atacando as muralhas. Além disso, ela estava sem dardos. Um rápido olhar mostrou-lhe que Daine e os outros comandantes haviam aproximado suas tropas terrestres das muralhas da cidade, provavelmente confusos com o que diabos estava acontecendo no vazio. Malditos deuses, Hera, por me obrigar a isso. Alina não tinha visto Hera e seu Iverno Yarsil entre os mortos ou lutando nas muralhas. A mulher devia ter escapado da dor do aço e dos raios. Mas, ao olhar para baixo, Alina pôde ver um grupo de Vindari formado no topo das muralhas, não muito longe da guarita. Matar 2 coelhos com uma cajadada só, sussurrou ela. Alina inclinou-se para Rinvar, pressionando a cabeça contra suas escamas. Aproxime-se de Mera. Sem hesitar um instante, o dragão angulou as asas, captou altitude e planou até Aldin, o dragão de Mera. Vou aterrissar nas paredes. Alina gritou para Mera, tentando fazer sua voz se sobrepor ao vento forte. Você está louca, Mera respondeu. Alina sorriu com isso. Ser chamada de louca geralmente significava que ela estava pensando da maneira correta. Ela apontou para onde os Vindari sobreviventes haviam se reunido perto da guarita. Não vou abandoná-los. Se conseguirmos tomar a guarita, podemos abrir os portões e deixar Daine e os outros entrarem. Alina deu um pulo para trás quando uma rajada de vento atingiu Rinvar, quase o fazendo-se chocar contra Aldin. Quanto mais a luta durar, mais perderemos. Precisamos acabar com isso. Eu, você, Amari e Lukira. O resto pode dar apoio. Mera hesitou por um instante, depois assentiu, recuando para dar ordens aos outros. Enquanto Rinvar circulava em direção às muralhas, Alina palpou seu cinto de armas, sentindo os cabos das espadas curtas presas em seus quadris e as facas encaixadas na tira de couro em sua lombar. Ela sentiu o peso do pequeno escudo Dardic circular em suas costas. Sempre parecia estranho ir para a batalha sem uma valina empunhada em seu punho direito e o cabo de seu escudo ordo preso ao braço. Mas o ordo e a valina eram pesados demais para os Vindari carregarem, eles sobrecarregariam demais os uivernos. Após alguns instantes, Aldin, Sindel e Urim alcançaram Rinvar. Alina fez o sinal com a mão, atacar. Ela incitou Rinvar a descer e agarrou-se às alças da sela com toda sua força enquanto o dragão despencava, girando para a esquerda e para a direita para evitar raios e saraivadas de flechas. Mago! Gritou Alina para Rinvar. Mate! Alina ouviu o tilintar do aço quando as pontas das flechas atingiram as escamas de Rinvar em um ângulo e deslizaram para longe. Então Rinvar caiu com força, vibrações sacudindo os braços e ombros de Alina enquanto o Iverno se abateu sobre um mago de Loria em uma explosão de sangue e ossos, suas garras rasgando o aço como se fosse papel. Enquanto Rinvar rasgava a garganta do homem, Alina sacou uma faca das costas, virou-se e a lançou no olho de um soldado de Loria que avançava em direção a Rinvar pelas costas. Ela se abaixou, desfez as fivelas que a prendiam, libertando-se com facilidade prática, e deslizou das costas do Iverno, seus pés tocando a pedra com um baque surdo. Vai! Alina rugiu, batendo com tanta força nas escamas de Rinvar que elas ficaram dormentes pela ardência. Ele era uma fera teimosa e sempre relutava em deixá-la sozinha, uma característica que Alina até apreciava, mas ficar nas muralhas só o tornaria um alvo fácil. O dragão rugiu em resposta, chicoteando a cauda e derrubando vários lorianos das muralhas antes de agarrar 2 soldados com suas garras e saltar no ar, sangue e vísceras jorrando enquanto a carne se rasgava e os ossos se estilhaçavam. Rugidos ecoaram pelo ar enquanto Aldin, Sindel e Urim seguiam Rinvar e Mera, Amari e Lukira se aproximavam de Alina. Alina tirou o escudo Dardic das costas, desembainhou uma espada curta da bainha que carregava no quadril e avançou em direção aos Vindari encurralados, rumo ao portão. Por Valtara! Avançar! Rugiu Daine a plenos pulmões, erguendo sua lança no ar. Ao seu redor, gritos e brados de guerra ecoavam, homens e mulheres ávidos pela primeira experiência de uma verdadeira batalha.
Se ao menos soubessem, não estariam tão ansiosos. A mão de Marlin apertou o ombro de Dany, e o homem se aproximou. Meu senhor, não podemos simplesmente atacar. O plano de Alina era forçar a rendição deles. Os portões estão fechados e ainda não instalamos nenhum equipamento de cerco. Ficaremos à mercê deles. Você a viu pousar, Marlin. Alina está naquelas muralhas. Não podemos deixá-la lá. Vamos atacar. Dany se desvencilhou da mão de Marlin e se virou para as muralhas, pronto para correr. Marlin baixou a voz, inclinando-se para mais perto. Não seja estúpido, Dany. A vida desses homens e mulheres está em suas mãos agora. Você esteve fora por muito tempo, mas não está mais tomando decisões apenas por si mesmo. Dany estreitou o olhar para Marlin, depois grunhiu, virando-se para os Andúri. Minha irmã, a líder escolhida por vocês, luta nas muralhas de Lostren, bradou ele, tão alto que seus pulmões ardiam. Vocês a deixarão lutar sozinha? Os Andúri a deixarão lutar sozinha? Ah, veio a resposta, um coro de lanças batendo nos escudos. A maior parte da força principal não conseguia ouvir uma palavra do que Dany gritava, mas assim que os Andúri começassem a atacar, o resto seguiria. Essa era a reputação que Alina queria que ele construísse, e ele a construiria. E quanto aos portões, Dany? Marlin agarrou a parte de trás do capacete de Dany, fixando seus olhares. Heroísmo é uma coisa, mas precisaríamos de um ariete para derrubá-los, e ainda não construímos um. Dany puxou a cabeça de Marlin contra a sua, os capacetes tilintando. Eu sou o ariete. Dito isso, Dany se virou e disparou em uma corrida, ouvindo o trovão de passos atrás dele. Ele ainda não havia contado aos Andúri, nem a ninguém fora de sua família, que podia controlar a centelha. Esperava conseguir manter isso em segredo por mais algum tempo. Os Valtaras tinham uma relação tempestuosa com os magos, mas eventualmente teria que contar. Hoje poderia muito bem ser esse dia. Enquanto Dany avançava em direção às paredes de pedra arenosa de 12 metros de altura, ele se abriu para a centelha, sentindo seu calor inundá-lo. Deixou sua consciência vagar pelas pulsações elementais, sua mente demorando-se no toque fresco do ar e na sensação calmante do espírito. Ao longo de seus anos com Belina, Dany aprendeu a usar a centelha sutilmente, a fazer as mais leves mudanças e ajustes para obter vantagem. Mas o treinamento com a Aeson o ensinara não apenas a refinar essa habilidade, mas também a controlar o poder bruto dentro de si. Não haveria nada de sutil no que ele estava prestes a fazer. Com o sangue a correr nas veias e o coração a disparar, os pés de Dany devoravam o chão. Escudos, rugiu ele, erguendo o escudo e inclinando-o enquanto uma sombra subia das muralhas acima, uma chuva de flechas bloqueando momentaneamente a luz. Um breve olhar por cima do ombro mostrou-lhe que os Andúri não haviam atacado como uma unidade coesa. Um grupo de guerreiros partirá atrás de Dany sem hesitar, mas outros haviam ficado para trás, deixando-os para trás. Na verdade, ele não os culpava. Uma de suas primeiras ordens como Andúrios foi ordená-los a avançar em direção a um portão fechado. Ele estava mais surpreso que algum deles tivesse escolhido segui-lo tão cegamente. Dany empurrou o escudo para longe do corpo, acentuando o ângulo. Seu braço já ardia com o peso, mas a faísca que inundava suas veias empurrava a dor para as margens de sua mente. Vários baques soaram quando flechas atingiram a frente do escudo, o ângulo e a forma côncava do ordo as desviando. Mas então uma rajada de estilhaços voou, e Dany voltou a olhar para ver uma ponta de flecha de aço atravessando a madeira. Houve uma segunda rajada de estilhaços e outra flecha atravessou o escudo, a borda de sua ponta cortando a pele do antebraço de Dany. Ele sibilou, cerrou os dentes e prosseguiu. Um olhar por cima da borda do escudo indicou a Dany que estavam quase nos portões. Dany puxou a centelha com força, atraindo grossos fios de ar e espírito, entrelaçando-os e permitindo que o espírito amplificasse o ar, deixou os fios incharem, injetando energia neles. Havia maneiras mais precisas de abrir os portões com a centelha. Mas todas exigiam tempo e paciência, qualidades que Dany não possuía. O plano de Alina era incitar os Vakirans dentro da cidade contra as forças imperiais. Isso ainda era possível, mas apenas se as probabilidades estivessem a seu favor. Precisavam entrar nas muralhas. Ele viu fios de fogo, ar e espírito girando no ar acima, raios rasgando o céu. Pelo seu medidor, havia apenas 4 magos, e, a julgar pela concentração de seus fios, eles estavam muito focados nos uivernos para cogitar reforçar o portal. O Império não estava acostumado a enfrentar magos no campo de batalha. Estavam acostumados a ter superioridade absoluta quando se tratava da centelha. Isso os tornava complacentes, isso os tornava vulneráveis.
Ele inspirou profundamente, os sons ao seu redor cedendo ao pulsar da centelha em seu sangue, o mundo cristalizando-se por um breve momento, então liberou os densos fios de ar e espírito, arremessando-os contra o centro dos portões de madeira. Um estrondo ensurdecedor ecoou, nuvens de poeira de pedra se elevando do local onde o portão estava fixado na parede, mas o portão permaneceu fechado. Mais flechas ricochetearam no escudo erguido de Dane, uma delas perfurando a parte inferior em um estilhaço de madeira. Alguns de seus anduri o alcançaram. Eles estavam mais acostumados a carregar o peso do ordo, da valina e da armadura. Eles se aproximaram dele, deixando espaço suficiente para não se tornarem alvos fáceis. Eles estavam a apenas 30 passos dos portões. Mais uma vez, Dane lançou densos fios de ar e espírito na madeira reforçada, e mais uma vez, os portões rangeram e nuvens de poeira de pedra se levantaram, mas permaneceram de pé. Há algum plano, Andurius, rugiu uma das Anduri, uma mulher chamada Tarine Valanis que antes fora uma das guardas Redstone de Alina. Enquanto gritava, uma flecha atravessou seu escudo em uma chuva de estilhaços e parou antes de atingir seu olho. Mantenha o escudo mais longe do rosto, gritou Dane. A mulher tinha 4 marcas de lança no braço, mas nunca tinha visto uma guerra de verdade. Nunca precisará se proteger de uma chuva de flechas. Vamos passar. Tarine acenou com a cabeça para Dane, afastando o escudo do rosto e lançando um olhar para a ponta de flecha que agora se projetava da parte interna da borda. Eles estavam a apenas 10 passos dos portões. Dane cerrou os dentes e puxou a centelha pela última vez, sentindo o calor queimar em suas veias. Através de seus fios de espírito e ar, ele podia sentir as vibrações sutis da barra de tração do portão se rompendo, a madeira cedendo, o metal se retorcendo. Com um rugido, ele liberou outra torrente de ar e espírito, e o portão irrompeu para dentro, as dobradiças quebrando, a madeira estilhaçando. Os portões com reforços de ferro se ergueram no ar e se chocaram contra os soldados de Loria e Vakiran que esperavam do outro lado. Gritos e lamentos ecoaram enquanto os homens e mulheres eram esmagados sob o peso da estrutura que outrora os protegera. Avante! Rugiu Dane, e um coro de gritos respondeu, com cada vez mais Anduri alcançando. Dane irrompeu pelos portões, investindo contra os soldados do outro lado. Suas linhas haviam sido rompidas pelo impacto dos portões, e Dane se infiltrou pelas frestas. Ele brandiu o braço esquerdo para frente, golpeando o nariz de um homem com a borda do escudo, ouvindo o estalo do osso acompanhar o jato de sangue. Enquanto o homem caía para trás, Dane lançou sua valina para frente, atingindo o abdômen de outro loriano antes de desviá-la para o lado, criando espaço. Ele se movia como um possuído, aproveitando-se da desordem criada pelos portões. Sangue jorrava por onde ele cortava, e ossos estalavam sob o peso do escudo. Ele chicoteou fios de ar ao seu redor, repelindo os soldados e mantendo-os à distância necessária. Enquanto Dane abria caminho entre os lorianos, os Anduri irromperam ao seu lado, lanças golpeando como víboras, escudos adornados com invernos reluzindo ao sol. Uma mão agarrou o ombro de Dane, puxando-o para trás, e ele ouviu a voz de Marlin. Você é Anduri agora. Lutamos juntos. Lutamos como um só. Declare isso como certo. Dane cerrou os dentes, reprimindo o fogo em suas veias. Por 12 anos, sangue e aço eram tudo o que ele conhecera. Isso não havia mudado, mas agora ele empunhava o inverno da casa Teres e lutava ao lado de homens e mulheres que compartilhavam a mesma causa. Com lâminas e sangue, eles quebrariam as correntes que oprimiam seu povo. Ele lançou um olhar para as muralhas, onde viu Ivernos mergulhando e cortando lorianos e Vakirans indiscriminadamente, um grupo de Vindari lutando perto do portão. Ele precisava chegar lá, mas não podia deixar seus Anduri sozinhos. Precisava encontrar uma maneira de virar a batalha rapidamente. Muralha de escudos. Os pés se moveram, os escudos da ordem se chocaram enquanto os Anduri reagiam ao chamado. Era estranho para Dane lutar em formação novamente, algo desconhecido e, ao mesmo tempo, reconfortantemente familiar. Marlin estava à sua esquerda, Tarine e a jovem Iloen à sua direita. Vamos mostrar a eles o gosto do aço valtarano, disse Dinek Zillion, um dos novos capitães Anduri, atrás de Dane. Os capitães Anduri alinharam-se no lado direito da formação de escudos, com Dane na frente. Talvez tivessem se passado muitos anos desde a última vez que lutara em uma formação de escudos, mas a maior parte da experiência era como memória muscular. Ele ainda não era habilidoso o suficiente com a lança e o escudo para operar de fato na frente direita da formação, mas sua destreza com a centelha compensava essa deficiência. A única coisa com a qual levaria tempo para se acostumar novamente era o peso do escudo em sua mão esquerda, a queimação em seu ombro. Com a muralha de escudos formada, os Anduri avançaram, lenta e firmemente, passo a passo,
a terra rangendo sob seus pés. Lanças penetravam na carne e escudos forçavam os lorianos e vaquirans a recuar. Sozinhos, os vaquirans talvez conseguissem resistir à marcha constante dos escudos, mas com suas forças dispersas entre os soldados lorianos menos organizados, não conseguiram formar uma muralha de escudos coesa. E assim morreram como cordeiros sob a marcha incessante da muralha de escudos Andúri. Os homens e mulheres ao redor de Daine não eram Andúri há muito tempo. Ainda não haviam conquistado a reputação dos guerreiros lendários que os precederam, mas cada um deles fora escolhido por sua habilidade, força e determinação. Eram os melhores guerreiros que a casa Teres tinha a oferecer. Muitos eram mestres da espada ou da lança, alguns eram ambos. E não havia guerreiros em Eferia mais lendários do que os mestres da espada e da lança de Valtara. Se o Império não possuísse a força do fogo de dragão, a história teria sido diferente. À medida que os Andúri avançavam pelo pátio em frente aos portões de Lostren, e mais forças valtaranas livres invadiam os portões e reforçavam seus flancos, os defensores da cidade banhavam o solo com sangue e começavam a ceder. Uma sensação de formigamento surgiu no fundo da mente de Daine, e antes que ele pudesse reagir, fios de terra e espírito avançaram em direção aos Andúri do lado esquerdo da parede. Gritos e lamentos ecoaram quando as caneleiras que protegiam as canelas daqueles Andúri cederam para dentro, quebrando ossos. Enquanto os Andúri das outras fileiras avançavam para preencher as lacunas deixadas por seus companheiros feridos, Daine seguiu os rastros até onde viu um mago de batalha loriano montado em um cavalo de guerra negro, com o poder da centelha emanando dele. "Tome o meu lugar!" rugiu Daine para Dinex, que estava atrás dele. Daine ouviu Marlin gritando com ele, mas ignorou o homem, saltando para fora da formação de escudos. Ele brandiu seu escudo para frente, golpeando a borda na garganta de um soldado loriano desavisado, esmagando sua traqueia, e então o balançou para trás, quebrando a mandíbula de um homem. Daine puxou fios de ar, sentindo seu toque frio sobre a pele. Ele cerrou o punho em torno do cabo da lança, jogou o ombro para trás e a lançou pelo ar com toda a força do seu corpo. Enquanto a lança cortava o ar em direção ao mago de batalha montado no cavalo de guerra negro, Daine corrigiu sua trajetória com fios de ar e cortou os próprios fios do mago de batalha com espírito. A lança atingiu o mago no peito como um ariete derrubando um portão, os fios de ar de Daine impulsionando-a para frente com uma força sobre-humana. A lança perfurou o externo do mago e o arremessou da sela do cavalo, lançando-o para trás em disparada. Daine recuou em direção à linha Andúri. Ele apanhou uma lança que havia caído, avançando para o lado de Marlin, enquanto Dinex voltava para a segunda fileira. Ao redor deles, o restante das forças Valtara massacrava as forças lorianas e Vakira. Pelo menos 2 dos magos de batalha lorianos já estavam mortos, e Daine não conseguia sentir mais nenhum sinal de ameaça ao redor deles. "Isso foi idiota", rosnou Marlin enquanto Daine caía ao seu lado. "Aquele mago precisava morrer. Ele está morto agora." Marlin grunhiu em resposta. "Precisamos chegar até a Lina. Estamos ganhando aqui, mas ela..." Um rugido agudo rasgou o ar, e Daine se virou para ver o inverno de Alina, Rinvar, descer do céu, nivelando-se com as muralhas. Então Alina saltou das ameias, as espirais laranjas em sua armadura a denunciando. Por alguns instantes, o coração de Daine apertou enquanto Alina pairava no ar. Então, com a facilidade de quem monta um cavalo, Alina pousou na sela, mal se mexendo ao cair, sua mão livre agarrando a alça da sela. Enquanto Alina e Rinvar desciam em direção à luta no pátio, mais uivernos o seguiam, rugindo e uivando, seus cavaleiros entoando gritos de guerra. A visão e o som por si só fizeram os soldados de Loria e Vakira hesitar, seus olhares voltando-se para os céus. Chuvas de dardos choviam dos Vindari que desciam, soldados lorianos caindo em jatos de sangue. Os uivernos seguiam os dardos, caindo sobre os lorianos que aguardavam, garras rasgando armaduras, dentes dilacerando membros. Rinvar, com suas escamas alaranjadas refletindo a luz do sol com um brilho incandescente, saltou sobre 3 lorianos. 2 dos soldados foram esmagados sob o peso do inverno, o sangue jorrando enquanto as garras cortavam fundo. O terceiro soldado cambaleou para trás, o sangue escorrendo do toco do pescoço, a cabeça firmemente presa nas mandíbulas de Rinvar. Enquanto mais uivernos caíam, despedaçando as forças já vacilantes de Loria, Alina olhou para Daine e começou a gritar: "Guerreiros da casa Vakira! Nós não somos seus inimigos!" Daine levou um instante para entender por que Alina olhara, mas então tudo fez sentido, e ele puxou a centelha, entrelaçando fios de ar e espírito na voz de sua irmã, amplificando-a para que ressoasse pelo pátio. "Lutamos por uma Valtara livre. Lutem ao nosso lado, não contra nós. Qualquer um que voltar suas lanças contra os lorianos terá um lugar garantido em uma Valtara livre, como nossos irmãos e irmãs." A tensão pairava no ar,
os rosnados e os chilreios pulsantes dos uivernos quebrando o silêncio que se instalara. Então, lentamente, homens e mulheres vestidos de preto, com escudos da ordem nos braços e tatuagens negras e sinuosas nas laterais da cabeça, voltaram suas lanças contra os soldados de Lorraine com quem haviam lutado lado a lado. Alina repousou a mão sobre as escamas alaranjadas do focinho de Rinvar, o polegar traçando as bordas negras. Fique tranquilo. Você se saiu bem. O Iverno encostou a cabeça na mão de Alina. Um estalo suave reverberou de sua garganta, seguido por um ronco baixo. Alina sorriu, traçando com os dedos um sulco que havia sido cortado nas escamas na lateral do focinho de Rinvar, com menos de meio dedo de profundidade. As escamas de Iverno eram fortes, mas não impenetráveis. Ela respirou fundo, enxugou o suor da testa e olhou ao redor do pátio em frente aos portões principais de Lostren. Ao redor, soldados de Loria estavam sendo amarrados com cordas e correntes. Curandeiros cuidavam dos feridos, aplicando bandagens em torno das feridas, imobilizando membros danificados e tentando aliviar a dor daqueles que não sobreviveriam aos ferimentos. Ao contrário dos lorianos, os valtaranos não tinham acesso a curandeiros que pudessem usar a centelha. Alina viu os corpos de pelo menos 10 uivernos espalhados pelo pátio. Alguns jaziam em poças de seu próprio sangue, com os corpos dilacerados por flechas e lanças. Fumaça ainda emanava das feridas abertas de escamas derretidas, onde os raios dos magos lorianos haviam derrubado as criaturas do céu. Ela não duvidava que tivessem perdido pelo menos mais 20 uivernos pela cidade. Alina! Alina se virou e viu Daine caminhando em sua direção, o capacete de crista branca do Zanduri encaixado na dobra do seu braço direito e o escudo preso ao esquerdo. Daine deixou cair seu escudo, uma nuvem de poeira se levantando ao atingir o chão com um estrondo. Ele estendeu a mão e agarrou o antebraço de Alina, puxando-a para mais perto e depositando um beijo em sua testa. Afastou-se, filetes de sangue manchando o sorriso fraco que se espalhou por seu rosto. A cidade é sua. Com exceção de alguns, todos os soldados Vaquiran que encontramos juraram lealdade à causa. Tula Vaquira e sua guarda pessoal ainda estão entrincheirados na fortaleza, mas não creio que a decisão deles será diferente. Alina encarou o irmão em silêncio por um instante, o olhar percorrendo seu rosto, a mente repassando suas palavras. Seu coração ainda batia mais forte cada vez que o via. Ele estava vivo. Um fato tão pequeno e simples. Mas ainda assim lhe parecia estranho. Seu irmão estava vivo. E não só estava vivo, como estava diante dela vestindo a armadura do pai, liderando os Zanduri, lutando por uma Valtara livre. Tudo o que ela queria era abraçá-lo e soluçar, chorar as lágrimas por tudo o que havia acontecido, as lágrimas que deveriam ter derramado juntos ao longo dos anos, mas tudo era muito mais complicado agora. Além da raiva que sentia de Daine por tê-los abandonado, ele também era um obstáculo evidente à sua liderança. Era o legítimo herdeiro da casa Teres. Era o primogênito e muitos preferiam vê-lo como chefe da casa. Alina! Daine estendeu a mão, estreitando os olhos enquanto a examinava. Você está ferida? Descanse. Vou chamar um curandeiro. Estou bem, respondeu Alina bruscamente, afastando a mão inquisitiva de Daine com um tapa. Não sou sua filha, Daine. Há muitos com feridas muito mais graves que as minhas. Seus Zanduri sofreram muitas perdas. 43. Mais do que eu gostaria, disse ele, coçando uma mancha de sangue seco na bochecha. Mas menos do que eu temia quando atravessei aqueles portões. O que aconteceu, Alina? O ataque dos uivernos não fazia parte do plano. Era Malik. O nome escapou dos lábios de Alina com um rosnado. Um estrondo profundo ressoou atrás dela, e ela se virou para ver Rinvar olhando para o céu, veias de gelo percorrendo seus olhos azuis. Seguindo o olhar do Iverno, ela viu várias sombras escuras descendo em direção ao pátio com o sol às suas costas. Fale de Efialtir, e ele aparecerá. 5 Ivernos desceram no pátio, pousando na pedra, suas asas levantando nuvens de poeira. Alina reconheceu as escamas amarelo-opacas do Iverno de Era Malik e Arsil. Ela caminhou em direção a eles, seguida por Daine e Rinvar, enquanto Era e os outros Vindari deslizavam das costas de seus uivernos. Que batalha! Exclamou Era para Alina, olhando ao redor do pátio e erguendo os braços. Avante para Mirefal! Os dedos de Alina se fecharam em punhos enquanto ela marchava em direção a Era, seu coração palpitando e a mandíbula cerrada. Ela desferiu um soco com o punho direito, acertando Era na bochecha. A mulher cambaleou, levando a mão ao local onde o punho de Alina havia rompido a pele e feito sangrar. Como se atreve? Alina desferiu um soco na ponte do nariz de Era, sentindo um estalo sob o peso do golpe,
com sangue jorrando sobre a boca e o queixo de Hera. Enquanto Hera caía para trás, seu dragão alado, Yarsil, soltou um rugido e saltou em direção a Alina, com as mandíbulas abertas e os olhos ardendo em uma fúria gélida. O dragão abriu as asas, estendendo o pescoço, mas antes que chegasse a menos de 30 centímetros de distância. Alina, Rinvar se chocou contra ele, fechando as mandíbulas em torno de seu pescoço. Rinvar ergueu o Iverno menor do chão e, em seguida, jogou Yarsil contra a pedra, prendendo-o. Solte-o! Rugiu Hera. Ela desembainhou a espada que estava presa ao quadril e avançou, a lâmina cravando-se no peito de Alina. Alina girou, permitindo que a lâmina deslizasse por ela, então bateu com a mão na lâmina estendida e desferiu um golpe de cotovelo no nariz de Hera enquanto o impulso a impulsionava para frente. Alina estendeu o pé e derrubou Hera no chão, com sangue escorrendo do nariz. Você arriscou a vida de todos os guerreiros sob nosso estandarte. Alina manteve a voz firme e calma enquanto passava por cima de Hera, que jazia sobre a pedra, apoiada nos cotovelos, com sangue ainda escorrendo das narinas. Você desobedeceu ordens diretas. Você foi imprudente, idiota e egoísta. Nós vencemos. Diga isso aos nossos mortos. O som de passos arrastados fez Alina erguer os olhos e ver o Vindari e o Iverno leais a Hera poucos metros de distância, com as armas em punho. Levou um instante para Alina entender por que eles não estavam atacando. Então, ela viu Daine parado à esquerda, escudo em uma mão, espada na outra, estilhaços de pedra flutuando no ar ao seu redor. Gritos, chiureios rítmicos e rugidos sinalizaram o retorno de Mera, Amari, Lukira e dos outros Vindari que Alina havia enviado para explorar o resto da cidade. Alina deslizou a espada da bainha em seu quadril e a abaixou até o pescoço de Hera, inclinando a lâmina para levantar o queixo dela. Hoje, você causou a morte de mais de 20 de suas irmãs aladas, junto com seus uivernos. Você causou a morte de centenas de guerreiros Vakira, guerreiros Valtara. Você é responsável por cada homem, mulher e uiverno que morreu aqui hoje. O que você tem a dizer, era da casa Malik. Apesar de si mesma, Alina não pôde deixar de se impressionar com a forma como Hera sustentou seu olhar, mesmo com o aço em seu pescoço. A mulher retribuiu o olhar de Alina, engolindo em seco no silêncio entre elas. Digo que aceitarei o que me é devido. A morte não era minha intenção, mas é o que minhas ações causaram. Ela respirou fundo. Perdoe-me. Alina não esperava por aquilo. Ela ergueu o olhar de Hera e observou a multidão reunida ao redor delas. Todo o pátio havia parado. Os Vindari de Hera e seus uivernos ainda estavam de pé, prontos para atacar Alina. Apenas a presença de Daine os detinha, com estilhaços de pedra girando ao seu redor. Mera, Amari e Lukira haviam desmontado e agora permaneciam a poucos metros de distância, espadas desembainhadas. Muitos outros, guerreiros, curandeiros e cidadãos, haviam parado, observando, aguardando. Droga! Hera não era boba. Qualquer coisa que Alina fizesse agora se espalharia pelo acampamento como fogo em palha seca. Alina passou a língua pela parte interna dos dentes inferiores, encarando Hera, que, para seu crédito, não havia movido o pescoço da lâmina de Alina. Hera estremeceu levemente ao ouvir o gemido de Yarsil, com Rinvar ainda prendendo o pescoço da víbora ao chão. Alina expirou lentamente e, em seguida, afastou a lâmina do pescoço de Hera. Você mesma construirá as piras para os mortos. Você, e aqueles que a seguiram, queimarão os corpos para que possam descansar em paz. Alina estendeu a mão e ajudou Hera a se levantar, encarando-a nos olhos. Eu sei que não concordamos em tudo, Hera. Mas ambas queremos a mesma coisa. Ambas queremos uma Valtara livre. Esta cidade poderia ter sido tomada sem derramamento de sangue. Os Vakiran são tão Valtaran quanto você e eu. Eles são nosso povo. Haverá muito sangue pela frente. Hera sentiu com a cabeça, seu olhar vacilando pela primeira vez. Será feito. Obrigada. Alina inclinou-se para mais perto, baixando a voz para um quase sussurro. Pela lâmina e pelo sangue, se você ousar desafiar minha liderança novamente como fez hoje, eu mesma arrancarei sua cabeça e a colocarei em uma lança diante dos portões de Redstone. Alina manteve o olhar fixo em Hera, sem piscar. Ela queria que a mulher entendesse. Ela mesma colocaria a cabeça na lança. Não vou. O olhar de Hera oscilou entre Alina e seu Iverno, Yarsil, que se tornava cada vez mais imóvel sob o peso de Rinvar. Por favor, deixe-o ir. Alina assentiu com a cabeça. Rinvar, liberte-o. O dragão soltou a garganta de Yarsil, mas pairou sobre ele por um instante, um rosnado profundo ressoando em sua garganta, um aviso. Yarsil se levantou com dificuldade,
equilibrando-se com as patas dianteiras, sacudindo a cabeça e o pescoço como um cachorro faria quando está molhado. Sangue escorria sobre suas escamas, onde Rinvar o havia mordido no pescoço. Enquanto Hera se aproximava para consolar Yarsil, Alina se virou para Daine, que havia deixado os fragmentos de pedra caírem no chão. Ela não é do tipo que esquece, disse ele, gesticulando na direção de Hera. Ele parecia mais cansado do que antes, os olhos fundos, as pernas trêmulas. Ela só vira Daine usar sua magia algumas vezes quando era mais jovem, e mesmo assim, mal se lembrava, mas se recordava de vê-lo ficar exausto depois. Mas nunca o vira usá-la como naquele dia, arrombando os portões de Lostren, abrindo caminho entre as fileiras de Lorianos e Vaquiras, girando estilhaços de pedra ao seu redor como se estivesse em uma tempestade de granizo. Seu irmão havia se tornado muito mais forte do que ela imaginava. Você deveria ter levado a cabeça dela. Certa vez, você me disse que nenhuma vida que tirou lhe trouxe felicidade. Agora você me diz que eu deveria ter matado um dos meus. A morte dela não teria lhe trazido felicidade, mas teria lhe trazido segurança. Ela é uma Vindari, ela tem força. Você não deixa alguém assim esperando. Quero destruir o Império, Daine. Não substituí-lo. Alina encarou os olhos do irmão, encontrando apenas cansaço refletido neles. Faça com que seus Anduri marchem pelas ruas. Deixem que os brasões brancos e o símbolo da casa Ateres sejam vistos. Assim que a cidade estiver segura e os Lorianos contidos, você tem minha permissão para preencher suas fileiras com guerreiros de sua escolha, como é costume. Marcharemos para Mirefal ao amanhecer.